Fala galera, aqui é o Matheus Rezende e sejam bem-vindos ao canal do Matheus, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus TV. E que é o seguinte, 2025 foi oficialmente embora faz muito tempo e graças ao meu pai amado, porque obviamente foi um ano meio bizarro pra mim, só pelo fato de que até agora eu tenho 19 anos e tal. Quer dizer, foi meio bizarro pra mim, mas graças a Deus que ela foi embora. Mas agora nós estamos em 2026 e vou te falar, viu, 2026 está prometendo cada coisa e cada grande coisa quando o assunto é animação, porque obviamente só tem promessa braba, hypada, totalmente ansiosa para alguns lançamentos, porque mesmo que nesse ano eu vou fazer 20 anos de idade, o 2026 promete não decepcionar quando o assunto é melhores animações recentes do mundo inteiro, porque como sempre tá vindo promessa super hypada e muito hypada demais. Quer dizer, ultimamente tá meio um pouco difícil pra mim quando o assunto é entre minha vida pessoal e as coisas que eu gosto, mas pelo menos a gente tem que acreditar no mesmo, não é mesmo? Então, antes mesmo de começar, você já pode deixar um like, você comentar, você inscrever no canal e ativar o sininho e tudo isso. Então, acho que eu já falei tudinho, não é mesmo? Então, bora conferir as animações mais esperadas de 2026 e tudo isso bem rapidinho. Então, lá vamos nós. E olha, eu mal vou começar essa lista por aqui, pois eu já vou começar com uma pedrada que já vai sair em 2026 e primeiro em fevereiro, no mês do meu aniversário. E é o seguinte, porque nos últimos anos a Sony Pictures Animation vai entregando cada vez mais pedrada e mais pedrada. Mas só que, embora de que alguns filmes antigos possam ser bem legaisinhos e tal, ela vem entregando cada vez mais animações mais bravas da história. Como é o caso da duologia Aranha Verso, A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, e o sucesso mais recente do ano passado, que foi Guerreiras do K-Pop, porque você já sabe muito bem do qual o sucesso extremo que foi em Guerreiras do K-Pop. E já e agora, a Sony está prometendo em mais uma nova animação original em 2026, que olha só, vai ter cara de que vai ter o mesmo nível de Guerreiros do K-Pop. E é claro que eu estou falando de Um Cabra Bom de Bola. Aê, Zeca, já descolou o dinheirinho do aluguel? Ah, me dá só mais um cadinho de tempo. Você já viu o tamanho da minha encrenca? Eu não aguento mais um filho. E aí, Zeca? Fala, Zeca! Oi, gente. Uma criança pra dedéu. Não me diga, gênio. O primeiro filme vai se chamar Um Cabra Bom de Bola, até porque o título original desse filme aqui é chamado de Goat, mas daí é traduzido como Um Cabra Bom de Bola. E já que você pode entender, Goat é bode ou cabra em inglês, mas só que de hoje em dia, nos últimos anos, eles fizeram uma gíria de que Goat seria o mais brabo de todos, a mais pedrada, o melhor de todos, daí e tal. E daí, depois que eles chamaram esse filme de Goat, eles chamaram de Um Cabra Bom de Bola. Pois é bem perfeito, não é mesmo? Então, e só vou deixar claro de que esse daqui vai ser a mais nova animação original da Sony após o extremo sucesso de Guerreiros do K-Pop, e que inclusive vai ter uma pegada muito mais de basquete, porque você já vai entender o porquê. Pois o filme Um Cabra Bom de Bola contará a história de Zé Cabrito, que é um jovem bode baixinho em que sonha em se tornar um grande jogador profissional de basquete, mas só que aqui no filme é chamado de Jogos Profissionais de Berrobol, que é uma espécie de basquete onde tem os estádios mais perigosos do mundo, com animais super gigantes, tipo, seja leões marinhos, girafas, rinocerontes, tipo qualquer coisa de animais falantes que você possa entender. Tipo, você sabe, é aquela história de superação que a gente costuma ver e que promete surpreender, viu? Porque, afinal, o filme é produzido pelo Stephen Curry, que no caso é um daqueles jogadores de basquete, em que inclusive, pelo trailer que a gente pode ver, vai ter uma pegada muito mais Utopia e Space Jam, mas só que com uma pitadinha de Aranha Verso e Guerreiros do K-Pop, porque, afinal, pelo trailer já vai ser de que vai ser mais uma pedrada plena da Sony Pictures Animation, porque a animação tá muito bonita, a cinematografia tá maravilhosa, os personagens parecem ser super legais, e especialmente o Zé Cabrito, e que eu quero falar também de que eu adorei a dublagem brasileira desse filme, especialmente a do Zé Cabrito, porque afinal o nome original do personagem é chamado de Will Harris, e já no Brasil é chamado de Zé Cabrito, ou seja, eles traduziram, tipo, sério mesmo, é incrível, porque, sério mesmo, tomara que eu consiga assistir esse filme aí, que é Um Cabra Bom de Bola nos cinemas, porque esse filme tá prometendo.
e pode prometer para vocês também. Então você já pode anotar aí, porque Um Cabra Bom de Bola chegará em 12 de fevereiro nos cinemas brasileiros. Baixinho da fora! Quer apostar? Ninguém é pequeno demais Eu só preciso de uma chance pra sonhar grande. pro mundo ver que esse cabra é o cara. Eu preciso ouvir. Bé. Solta os bichos. Bé. Vocês são muito loucos. Me amam. Nos últimos anos, a gente tá meio que experimentando uma maldição que inclusive é para a Pixar, porque afinal... porque acho que a Pixar está em decadência, porque afinal ela não deve existir por conta que é fracasso após fracasso. E cara, isso já tá virando uma maldição, porque embora de que a Pixar pode meio que decair em alguns momentos e tal, que isso é verdade, não é mesmo? Mas não é à toa de que nessa década que a gente tá até agora, a Pixar nos entregou excelentes sucessos, como são os casos de Soul e Divertidamente 2, e também de filmes que até conseguem agradar bastante o público, como são os casos de Dois Irmãos, Luca, Red Cresceu a Fera, Elementos e até mesmo o Hélio. Mesmo que eles não sejam tão marcantes assim para os fãs da Pixar e tal, pelo menos até que eles possam ser bem divertidos. Mas o ideal é que existe um monte de idiota que fala de que a Pixar está decaindo e tudo que ela lança é só fracasso após fracasso, mesmo que as animações dela sejam cada vez mais bonitos e tal. Mas só que daí, em 2026, nós teremos mais uma aposta original da Pixar, e que inclusive pode até prometer também, viu? E que espero que, quem sabe, pode ser um clássico moderno da Pixar e tal, e que é claro que eu estou falando de Hoppers, porque que na tradução brasileira ficou como cara de um, focinho de outro. Mabel, eu tô no meio da aula de uma matéria na qual você tá inscrita. Fala aí, Mabel. Vem comigo. Os métodos tradicionais para entender animais não estavam funcionando. Mas nós conseguimos, Mabel. Nós criamos uma tecnologia revolucionária que concede acesso sem precedentes ao mundo animal. Chamamos de saltadores. Põe isso dentro disso. É isso aí, isso dentro disso. Porque, sério mesmo, porque primeiro Um Cabra Bom de Bola, e depois das traduções aqui do Brasil, cara de um, focinho de outro. Olha só, os tradutores aqui do Brasil são, criativos demais, né? Mas enfim, Cara de um, Focinho de Outro, que é o novo filme da Pixar, que vai ser lançado no começo, em 2026 e tal, contará a história de Mabel, que é uma jovem garota de 19 anos de idade que é apaixonada por animais, e ela vai parar em uma conferência e que precisa ser transportado a sua mente e tal, para dentro de um castor robótico. Você sabe, um castor robô, tá ligado? E daí, quando ela vai fazer isso, junto com as professoras dela e tal, ela se infiltra no mundo dos animais, ou seja, do reino animal, e isso tudo justamente para poder se comunicar com o reino animal e do tipo assim, e que eles precisam se proteger do seu próprio meio ambiente só pelo fato de que os humanos querem meio que exterminar. E eles moravam na mesma toca. Não. Eu entendo vocês. Vai fazer o quê? Isso é incrível! Em 2026. Oi! Qual o seu nome, amiga? Mabel. Se quiser viver aqui, vai ter que aprender as regras do lago. Quais são as regras do lago? Eu vou tirar o dia pra isso. Faz barulho pra Mabel, pessoal! E eu vou dizer uma coisa, tá? Eu simplesmente adoro quando a Pixar vai meio que fazer animações originais em vez de só ficando nas continuações e tal. E já Cara de um, Focinho de Outro deve estar prometendo demais, porque após o filme Hélio, que infelizmente se tornou um fracasso e tal, mas eu gosto bastante por ser uma história original e que não é continuação de nenhum, mas Cara de um, Focinho de Outro pode prometer ainda mais, porque obviamente, pelo que o trailer que eu posso ver e tal, a animação tá bem mais bonita, daí tem os animaizinhos e tal, daí tem a garota, a Mabel, que logo vira uma castora falante e que ela precisa se entender um pouco mais do reino animal, e que pelo trailer que eu costumo ver, vai ser meio que uma espécie entre Avatar com o Sem Floresta, que é um daquele filme antigo da DreamWorks que tem animais falantes, e também com uma pitadinha lá do Robô Selvagem, que no caso é aquela obra-prima moderna da DreamWorks, que inclusive tem também os animais falantes, que a robô vai meio que tentar se entender e tal, mas só que daí é transformado do modo Pixar e tal, e que graças
graças a Deus que também é uma animação original e que também pode ser que não vai sofrer nenhuma polêmica e tal, ao contrário do Hélio, tá? Que infelizmente sofreu polêmica, mas eu acredito que Cara de Um, Focinho de Outro possa ser mais um clássico moderno da Pixar, não importa com o que as pessoas estão dizendo e tal, e quem sabe pode até se emocionar um pouco, pode gargalhar, ou até mesmo pode ficar traumatizado, porque pra mim é a Pixar, né? Porque afinal, Pixar é Pixar. Então, já que eu tinha falado tudo isso, então eu já vou logo avisando de que Cara de Um, Focinho de Outro, ou Hoppers, no título original, estreia no dia 5 de março de 2026 nos cinemas. Então, você não pode perder. Eles esmagam a gente? Por que a gente não esmaga um deles? Eu acho que não tem necessidade de esmagar. Cara, que tenso! E agora, senhoras e senhores, depois de março e em abril, eu vou ser totalmente destruído, mas de uma maneira muito positiva, assim como vocês também, porque logo nós vamos testemunhar o ápice do cinema, e esse ápice se chama Super Mario Galaxy, o filme. Contemplem! Fiz uma obra-prima pra Princesa Peach. Então, hein? Eu curti as cores. É um lixo. Como ousa dizer uma coisa dessas da minha obra-prima? Vou fazer a sua pele virar torresmo! Opa! Foi mal, pessoal. Resquícios do velho Bowser. Acho que ainda tô exorcizando meus demônios. Mas enfim, preciso do meu soninho da beleza, senão aí mesmo é que eu viro um monstro. E que assim, tudo isso começou quando eu acabei se tornando uma pessoa que eu simplesmente cresci jogando Super Mario. Porque obviamente eu cresci jogando Super Mario Nintendo em alguns consoles da Nintendo, né? Porque obviamente a Nintendo é a dona da franquia do Mario, né? E que inclusive em 2023 nós tivemos o primeiro filme do Mario, que no caso é o Super Mario Bros. O filme, e que com certeza achei uma obra de arte absoluta, foi até sucesso de bilheteria, conquistou todos os públicos, assim, especialmente para mim e os fãs do Super Mario, e que agora nós teremos a sequência chamada Super Mario Galaxy, o filme, e que inclusive já é uma alegria para mim, porque esse filme na verdade não vai ser só a sequência do filme do Mario, que já é incrível para mim, mas ele também vai ser baseado lá no jogo do Super Mario Galaxy, sendo que pra mim, que eu vou falar agora mesmo, porque Super Mario Galaxy é de longe o melhor jogo da franquia Mario até agora, junto com o Super Mario Galaxy 2, que no caso é a continuação, sendo que eu até tenho ele até hoje, porque afinal, eu vou mostrar aqui, ó, porque afinal eu tenho esses dois jogos aqui, que inclusive é pro Nintendo Wii, e que inclusive até tem uma versão pra Nintendo Switch, que inclusive é esse daqui, que até mesmo saiu no ano passado, e que também, falando Nintendo Switch, eu recentemente comprei um Nintendinho Switch 2, que inclusive, olha só, você pode ver até aqui, viu? E que inclusive você pode meio que ver que inclusive até coloquei o Super Mario Galaxy 1 e 2 lá no Nintendo Switch 2, porque afinal, apenas saca só isso. Saca só isso, porque obviamente isso tudo prova de que eu cresci jogando Mario até hoje, e que eu tô muito feliz demais em que Super Mario Galaxy vai meio que adaptar a história do jogo pro filme, porque sério mesmo. Cara, obviamente, eu só quero pular a história porque eu tô passando por uma alegria completamente imensa. E não é à toa que vai ter grandes novidades, porque obviamente vai ter a turma do Mario, ou seja, o Mario, o Luigi, a Princesa Peach se enfrentando em um monte de galáxias, ou seja, ele vai viajando para outras galáxias do tipo assim e tal. Assim como o jogo do Mario Galaxy, inclusive vai ter a Princesa Rosalina, sendo que é bem importante porque a Rosalina, e caso você entende um pouco mais da lore do Super Mario, porque a Rosalina, ela é
a mãe das lumas e também a protetora dos cosmos, e que inclusive, pela alegria de todo mundo, ela vai estar aqui no filme e junto com uma dubladora, que é a Brie Larson, porque afinal a Brie Larson vai dublar a Rosalina, sendo que eu conheço ela por ser a Capitã Marvel do universo cinematográfico do MCU, e que vai ter também o Bowser Jr., que é o filho do Bowser, que inclusive vai meio que tentar resgatar o pai dele, e que isso vai ser umas adições maravilhosas para que eu testemunhe o ápice do cinema, porque, sério mesmo, Super Mario Galaxy, o filme, é de longe o meu verdadeiro hype para o ano de 2020 e 2026, e que com certeza vai ser o melhor filme que eu vou assistir nesses meus próximos 20 anos de idade que eu vou ter nesse mesmo ano, em 2026. Então, por favor, já fique ligado, porque 2 de abril de 2026 nós vamos testemunhar o ápice do cinema, particularmente pra mim, né? Eu sou Bowser Jr. e eu vou levar o meu pai agora! Agora, o próximo vai ser meio que uma polêmica, não é mesmo? Porque obviamente eu estou com muito medo para que como seja bom ou não, mas que como é uma animação inspirada por algumas das pessoas, até mesmo de vocês por aí, é claro que eu vou mencionar aqui, mesmo que inclusive, já deu para entender, né? Então, e é claro que eu tô falando de Toy Story 5. Aí agora que a parada ficou bem mais difícil do que você pensava, porque você vai me perguntar pra mim: ah, Matheus, por acaso precisava mesmo de um Toy Story 5 ou não? Aí eu não sei dizer, porque obviamente eu sou um grande fã de Toy Story e tal, e que eu gosto bastante dos 3 primeiros filmes, e especialmente do terceiro filme, porque obviamente, e que é oficial, porque eu acho que o Toy Story 3 foi um final perfeito pra saga. Já Toy Story 4 não é tão querido pelos fãs de Toy Story e da Pixar em geral, mas eu com certeza adoro, porque tem uma animação muito incrível e tal, e que em 2026 terá Toy Story 5. E olha que já lá vem as polêmicas e tal, porque obviamente muita gente vai falando que ai meu Deus do céu, Toy Story 5 é muito desnecessário, mas só que pra mim, eu não acho nisso. Quer dizer, eu tenho uma pitadinha de que vai ser meio desnecessário, porque obviamente agora eu acho que tanto o Toy Story 3 e 4 tem o final perfeito pra cada uma da saga, especialmente o terceiro filme. Mas só que pode ser de que Toy Story 5 pode ser meio que bom, mesmo que seja um pouquinho desnecessário, porque obviamente nós vamos ter o tema da tecnologia, porque obviamente o Woody, Buzz Lightyear e seus amigos vão ter que enfrentar a tecnologia, sendo que as crianças de hoje em dia, como é o caso da Bonnie, vai meio que tentar abrir uma nova ameaça no ponto de vista dos brinquedos, que é a tecnologia, ou seja, a Lilypad, que é tipo um iPad em formato de sapo, tá? Que inclusive vai ser a vilã do filme, porque sério mesmo, a vilã de Toy Story 5 vai ser literalmente um iPad, né? É incrível. E até que faz sentido, porque é uma coisa que acontece muito de hoje em dia, porque as crianças vão ficando cada vez mais perdendo o interesse dos brinquedos e só focando na tecnologia, dos celulares, dos tablets, dos videogames e tal, e que não tem os brinquedos justamente para poder brincar com elas e tal. E por mais que seja um tema super complexo, e a Pixar é muito dona nisso, porque afinal, mas apesar de que Toy Story 5, meu Deus do céu, às vezes eu tô com medo de que Toy Story 5 pode ser uma bomba, que inclusive que pode ser meio que desnecessário, e que pior ainda, pode ser o próximo A Era do Gelo por causa disso, caso se for uma bomba e tal. Mas só que, porque sério mesmo, tomara que não seja uma bomba, e que inclusive não seja meio que polêmico, e que tomara que eu não odeie ele, porque afinal eu sou um grande fã de Toy Story, e eu também sou um grande fã da Pixar, mas só que apesar de que Toy Story vai meio que ficando desgastado, porque obviamente muita gente achou o Toy Story 4 muito desnecessário, mas pra mim eu não acho. Eu acho ele um filme incrível. Só acho que o Toy Story 3 é um filme excelente e que encerrou perfeitamente a saga. E já pelo trailer, que inclusive tem uma bizarrice, porque afinal o Woody tá aí e eu me pergunto: pera aí, como é que o Woody tá aqui, sendo que ele se separou na galera no final de Toy Story 4? Aí sim que começa as bizarrices, não é mesmo?
Mas, além de tudo isso, e do ponto de vista de algumas pessoas e tal, mesmo que estão com muito, mas muito medo, assim como eu, Toy Story 5 será lançado no dia 18 de junho nos cinemas. Oi, eu sou a Lilipad. Vamos brincar! Toy Story 5. E lembrando que eu também vou falar sobre animações que inclusive a gente não sabe nada sobre a história dele, porque afinal não teve trailer, não teve sinopse, não teve resumo, não teve divulgação e nada até agora. Mas como vai ser lançado em 2026, a gente pode falar um pouquinho por aqui, mesmo que tenha alguns detalhes por aí que podem se sobreviver e tal, mas só que agora eu vou falar de um filme que, ao contrário de Toy Story 5, que pode ser bom, né, pelo menos, mas só que pode ser um pouquinho desnecessário. Mas só que esse daqui, nem tanto, vai. Mas pode ser esperado caso se você esteja interessado, que é Minions 3. Sendo que, obviamente, é o terceiro filme spin-off dos Minions e tal. E não contando com a série original do Meu Malvado Favorito, que já encerra até agora com Meu Malvado Favorito 4, lá em 2024, então. E que só pra deixar claro que, cara, mesmo não tendo divulgação e tal, e nada do tipo e tal, às vezes eu não tô meio que empolgado não. Porque, obviamente, eu só sei que meu Malvado Favorito já tá ficando meio saturado, tá? Porque, afinal, Minions e Minions, e provavelmente você vai fazer mais $1 bilhão ou quase $1 bilhão, porque afinal isso aqui é Minions, né? Porque afinal maluquice, tosqueira, piada de peido, quebra de quarta parede, tipo um humor boboca, tipo um monte de coisa, e que às vezes pode até meio que cansar, né? Porque afinal, embora de que os dois primeiros filmes dos Minions e tal podem ser bem legais, mas acho que não tô empolgado pra Minions 3 não, porque, e olha que eu vou te falar uma coisa, viu? Minions 3 lança bem depois do Super Mario Galaxy, tá? E olha que eu vou ficar com o Super Mario Galaxy primeiro, viu? Só o Mario Galaxy, não o Minions 3 não, tá? Só pra deixar claro. Mas já que tá aqui, né, então, mesmo não tendo divulgação, já tá aqui Minions 3, que vai ser lançado no dia 1º de julho de 2026. Embora que eu tenha expectativas bem baixas pra Minions 3, tá? Só pra deixar claro. Agora, o próximo filme que eu vou falar agora vai ser um filme que sobreviveu, viu? Porque, obviamente, foi o filme que sobreviveu. E você já vai entender por quê. E que tem uma pitada de Looney Tunes. E é claro que eu tô falando de Coyote vs Acme. Porque, sério mesmo, do nada vai ser lançado em 2026 Coyote vs Acme. E que mesmo que não tenha o trailer, mas eu vou logo mostrar a foto aqui. Que inclusive eu não vou parecer idiota, porque eu tô falando a verdade. Mas só que antes mesmo de eu falar sobre Coyote vs Acme, eu só tenho que perguntar uma coisa, porque, sério, você tem noção de que a Warner não está mais ligando para os Looney Tunes ultimamente? Porque, sério mesmo, é uma grande facada no estômago para quem é fã dos Looney Tunes. Porque, obviamente, os pobres dos Looney Tunes já não meio que estão sendo mais populares de hoje em dia. E isso até que é uma covardia da Warner. Apesar que no ano passado nós tivemos uma surpresa, que no caso é o Looney Tunes, o dia que a Terra explodiu. E logo nesse ano nós teremos Coyote vs Acme. Sendo que esse filme, do nada, esse filme estava pronto. Ele estava pronto de verdade, mas só que daí ele acabou sendo amaldiçoado pelos impostos de renda. E por causa desses impostos de rendas, eles acabaram sendo cancelados para sempre da Warner inteira. E isso tudo por causa dos impostos de renda que não estavam meio que sendo sobrevividos aí durante a produção de Coyote vs Acme. E que não é à toa de que a internet reclamou tanto, mas tanto, que uma produtora independente vai meio que ressuscitar esse filme que é o Coyote vs Acme, e que inclusive já vai ser lançado em 2026, e que inclusive até que é uma surpresa pra mim, porque obviamente esse filme vai meio que mostrar o Coyote, porque como você já está ligado, né, nos desenhos clássicos do Looney Tunes, especialmente do Coyote e do Papaléguas, que inclusive é uma grande nostalgia pra todo mundo, o Coyote vai meio que processar a Acme, que no caso é a produtora de canhões, de dinamites, bombas e tal, porque ele quer meio que processar a Acme por conta de tantas falhas que ele sempre cometeu para poder tentar o Papaléguas. Tipo um filme do tribunal, né? Porque, afinal, porque obviamente você conhece o Coyote, porque o Coyote
só se ferra em tentar pegar o Papaléguas. E que obviamente é uma grande surpresa para todo mundo, e especialmente para mim, porque do nada o filme já estava pronto e que do nada jogou no lixo e que agora foi ressuscitada graças ao meu pai amado, e que assim como O Dia que a Terra Explodiu vai ser lançada pela Paris Filmes aqui no Brasil, porque a Paris Filmes também fez O Dia em que a Terra Explodiu e lançou ela aqui no Brasil, e que logo que Coyote vs Acme será lançado aqui no Brasil pela Paris Filmes no dia 27 de agosto de 2026. E será que vai ter, tipo, um trailer de Coyote vs Acme? Olha, será que... Acho que eu vou querer ter algum dia no futuro, né? Porque esse filme pode estar prometendo. E será que algumas pessoas vão ter razão por conta que o filme não merece ser cancelado? Vamos descobrir. Agora, uma outra animação que a gente não sabe ainda sobre a trama, a sinopse e nem da divulgação e tal, mas só que inclusive vai ser lançado em 2026. Então, só pra deixar claro que tudo isso que eu tô falando vai ser lançado em 2026. E que inclusive, ó, é da DreamWorks e é filme original, viu? E quanto mais filme original, melhor. E é claro que eu tô falando de Forgotten Island, ou na tradução brasileira, que seria algo mais ou menos assim, A Ilha Esquecida. Inclusive, assim como o Coyote vs Acme, eu vou mostrar a foto pra na verdade, não mostrar a foto, só a logo oficial, que obviamente não é a logo oficial, né, porque mais é só pra mostrar, né, pra não parecer idiota, né, só pra deixar claro. E que, meu amigo, infelizmente, ainda a gente não sabe nada sobre esse novo filme original da DreamWorks Animation, porque a gente só sabe que ele vai ser lançado em 2026, mas só que daí tem uma grande surpresa, porque, afinal, esse filme aqui, que é o Forgotten Island, ou A Ilha Esquecida, vai ser do mesmo diretor de quem? Exatamente. Gato de Botas 2, O Último Pedido. E quando tem o mesmo diretor de Gato de Botas 2, pode ser que vai prometer em uma grande, na verdade uma outra pedrada da DreamWorks nesses últimos dias e nesses últimos anos. Porque afinal, talvez a gente não sabe nada sobre se a trama vai ser oficial, porque a gente obviamente não tem um trailer para ser específico, mas obviamente, porque pode ser de que o filme vai falar sobre duas melhores amigas que vão parar em uma ilha completamente diferente e tal, e que a única maneira delas, de elas voltarem para casa, é que elas precisam esquecer um do outro que elas existam e tal. Acho que é assim, se eu não me engano, porque, obviamente, a gente não sabe nada sobre esse filme por aqui. A gente só sabe que ele vai ser mais um filme original da DreamWorks e que promete ser mais uma pedrada, porque quando tem o mesmo do diretor de Gato de Botas 2, pode ser que venha mais uma pedrada. Tipo Os Caras Malvados, o próprio Gato de Botas 2, ou até mesmo Robô Selvagem, porque, obviamente, imagina se esse filme, o Forgotten Island, vai ser igual ao Robô Selvagem. Ia ser uma arrepiada, porque com certeza eu vou amar esse filme. Mas a gente ainda não sabe. Então, não é à toa que esse filme vai ser lançado no dia 25 de setembro nos cinemas. A gente não sabe uma data específica aqui do Brasil, mas tá aí. Agora eu vou fazer uma simples pergunta pra você. O que será que personagens como o Horton, o Lorax e o Grinch, que todos eles têm em comum? Não sabe ainda? Bom, eu mesmo posso falar, porque esses três personagens foram feitos pelo autor Dr. Seuss, que inclusive foi o cara que fez todos esses livros aí desses três personagens e que inclusive até virou adaptações de filmes, e que obviamente o melhor de todos eles foi o filme do Horton, que inclusive fez muita parte da minha infância, e que olha, adivinha, mais um personagem do Dr. Seuss desse cara vai ganhar um filme em novembro de 2026, já logo no final do ano, antes mesmo de dezembro, viu? E é claro que eu estou falando de O Gatola da Cartola. Tenho uma ligeira impressão de que você não devia abrir isso aí, não. Ué, por que não? É, por isso. Não abra. Ah, para! É só uma sugestão! Pare! Não! Não! Isso mesmo, depois de Horton, o Lorax e o Grinch, o Gatola da Cartola vai ganhar a sua própria animação em 3D nos cinemas, em que inclusive vai ser mais uma animação nova da Warner, que inclusive vai ser meio que o retorno das animações da Warner nos cinemas, porque até que já faz um bom tempo e tal, e que inclusive já tem até trailer e tal, e que inclusive já faz um tempão que esse trailer foi lançado, porque obviamente esse filme do Gatola da Cartola estava programado para sair em fevereiro de 2026, tipo
tipo no mês que vem, tá? Mas só que daí acabou sendo adiado para novembro de 2026 por algum motivo que a gente não sabe exatamente e tal. Mas só que pelo trailer que a gente pode ver, parece ser um filme extremamente divertido, que faz jus ao personagem clássico que você conhece provavelmente lá do desenho, do Catola da Cartola, que passava no Discovery Kids e tal, e que agora ele vai brilhar em 2026 pela Warner Bros. E que afinal, a gente não sabe nada sobre a trama do filme, a gente só sabe que ele já tem trailer, e ele tem data marcada para novembro de 2026, em que inclusive aposto que vai ser extremamente divertido, porque afinal o Catola da Cartola tem que dar certo, porque obviamente é um filme que eu estou esperando muito, como sempre. Então, mesmo não sabendo sobre a trama e mesmo tendo um trailer e tal, que inclusive tá muito legal, com certeza o Catola da Cartola será lançado no dia 6 de novembro de 2026 nos cinemas. Apesar que no Brasil pode ser no dia 5 de novembro e tal, mas vamos ver, tá? Vamos ver. Esse controle é o Pum? Claro que não. Eu disse algum. Algum? Algum. Eu vi Pum de novo. Mais uma animação que vai ser lançado em novembro nesse ano, após o Catola da Cartola, e que, adivinha, é mais um filme original das animações originais, que eu já disse, né? Quanto mais animação original, melhor, né? Porque, obviamente, tá precisando de animação original, e que, adivinha e tal, é da Disney, viu? Olha, mais uma nova animação original da Disney, e que, quem sabe, isso daí pode prometer. E é claro que eu estou falando de Hexed. É literalmente isso, que inclusive eu já vou mostrar a foto, ou seja, da logo oficial, que é literalmente isso, é Hexed, que seria algo mais ou menos como enfeitiçado, ou enfeitiçados, né, porque é assim, o mais engraçado é que, obviamente, teve uma animação que é lá daquela da Netflix, lá de 2024, que é chamada de Enfeitiçados, que inclusive, até vou mostrar o pôster por aqui e tal, que inclusive, mas enfim, mas assim, o filme é chamado de Hexed e tal, só pra deixar claro. E só um detalhe, tá? Tá longe, a gente tá longe demais pra que esse filme, que é a nova animação original da Disney, chamado de Hexed, vai ser meio que lançado lá em 2026, e que eu talvez vou tentar um pouquinho sobre da trama e tal, e que obviamente vai ser meio que uma trama sobre bruxaria e tal, porque esse filme vai meio que se passar em um mundo mágico, onde a bruxaria é simplesmente comum na Terra e tal, e existe uma protagonista que é literalmente uma bruxa e tal, mas só que ela nasceu sem poderes, então isso cabe numa tarefa de que essa bruxa precisa salvar o seu mundo mágico das bruxarias e tal, para que um dia ela possa ganhar os seus poderes mágicos. É sim, tem uma pegada meio Encanto e Wicked e tal. E engraçado é que tanto Encanto e Wicked são dois filmes bem musicais e que, olha, que eu vou te falar, viu? Adoro esses dois filmes, tanto Encanto e Wicked e tal, porque é aquele do filme da Disney, do musical da Broadway e tal, e por aí vai. E cara, obviamente, como toda boa animação original que a gente precisa ter nos cinemas, né, porque por um monte de urgência absoluta, Hexed com certeza deve ser a animação original da Disney que promete ser muito, especialmente pelo fato que vai ter uma vibe meio Encanto, Wicked e tal, tanto porque no ano passado nós tivemos Zootopia 2 e tal, sendo que eu amei Zootopia 2, e que imagina se esse filme aqui, que é o Hexed, vai meio que ficar bem no mesmo nível de qualidade do Zootopia 2 e tal, porque obviamente você já deve saber do quanto eu amei Zootopia 2, né? Porque afinal, mas agora imagina se for esse filme, que no caso é Hexed, ou na tradução inventada aqui seria algo como enfeitiçado, ou enfeitiçados, tipo assim e tal, mas já vou logo falar aí que Hexed, a nova animação original da Disney, será lançada no dia 25 de novembro de 2026, bem no finalzinho do ano, em ação de graça, tá bom? E tomara que tenha algum trailer sobre isso, tá? E antes mesmo de eu ir para o último filme dessa lista, eu só quero fazer uma menção bem rapidinha sobre o filme Wildwood, ou seja, na tradução bem mais inventada aqui na minha mente, O Bosque Selvagem, sendo que esse filme, Wildwood, é o mais novo filme da Laika Studios. Sim, isso mesmo, o mesmo estúdio de animação stop motion maravilhoso que é responsável por fazer filmes como Paranorman, Os Box Trolls, Cubo e as Cordas Mágicas, Link Perdido e o mais icônico de todos, que no caso
caso é Coraline e o Mundo Secreto. E que quem sabe de que Wildwood vai ser a maior pedrada, a mais nova pedrada da Laika Studios. Porque, obviamente, a gente tá precisando de uma animação em stop motion nos cinemas bem urgente, né? Porque, obviamente, e sim, a gente não sabe nada sobre esse novo filme, porque ele lançou, tipo, alguns vídeos recentemente e tal, mas a gente não sabe nada sobre da estreia e tal. A gente só sabe que ele vai ser lançado em 2026 e tomara que não seja adiado, né? Porque ele originalmente seria lançado em 2025, né? Ano passado, mas só que daí ficou para 2026. E que, imagina se for para ir para 2027, pro ano que vem. Aí não rola, né? Mas tá aí. This is where mystery dwells. This is Wildwood. E agora, para finalizar com chave de ouro da minha lista de animações mais esperadas de 2026, nós teremos o retorno de uma lenda. Na verdade, uma outra lenda dos games e tal, porque, obviamente, eu tinha mencionado o Super Mario Galaxy, o filme, que inclusive é um filme baseado nos games, né, dos games do Mario e tal, mas só que daí eu tô falando de outra lenda dos games, que no caso é Angry Birds 3. Pois é, isso mesmo, porque em pleno 2026, que inclusive ele vai ser lançado bem no finalzinho do ano, uns 2 dias antes do Natal e tal, vai ser lançado Angry Birds 3, o filme. E que é claro que, de acordo com o título, vai ser o terceiro filme da franquia Angry Birds, porque afinal, Angry Birds teve lá o seu primeiro filme em 2016, quando eu tinha 10 anos de idade, e nós tivemos o 2 em 2019, quando eu tinha uns 13 anos de idade, e logo em 2026, que logo eu vou fazer 20 anos de idade, que vai ter Angry Birds 3. E cara, infelizmente nós não sabemos nada, absolutamente nada sobre Angry Birds 3. Mas só que o que a gente sabe de que Angry Birds 3 será lançado em 2026 e que quem sabe pode até prometer sobre um fato de que ele possa ser um grande passo acima para os fãs de Angry Birds, né? Porque eu só sei que hoje em dia tá complicado pros Angry Birds de hoje em dia, não é mesmo? Porque os jogos estão sendo apagados, né? Totalmente esquecidos, né? Então, tamo junto. Então, quem sabe o Angry Birds 3 pode meio que chamar alguns novos fãs dos Angry Birds, né? Porque, afinal, eu gosto dessa franquia de verdade. Eu jogava muito quando era criança, no celular e tal, e que hoje em dia, infelizmente, não tá caindo no esquecimento e tal. Então, quem sabe que Angry Birds 3 possa surpreender todo mundo. E ambos dizem que ele vai ser meio que distribuído pela Paramount Pictures, até porque os 2 primeiros filmes foram distribuídos pela Sony Animation. E já o terceiro filme não. Ele vai ser distribuído pela Paramount Pictures em parceria com a Rovio, que no caso, a Rovio é a dona dos Angry Birds, né? Só pra deixar claro. Então, não é à toa de que Angry Birds 3, o filme, será lançado no dia 23 de dezembro de 2026, uns 2 dias antes do Natal. Então, não pode esquecer. Então é isso, e essa foi a minha lista de que, se eu não me engano, as animações mais esperadas para o ano de 2026. E eu disse isso porque talvez, acho que eu tinha esquecido alguma animação que vai ser lançado em 2026, então por favor, por gentileza, escreve aqui nos comentários para ver, caso se tem alguma animação mais esperada de 2026 que eu não faria aqui no vídeo, mas dá pra falar, né? Então, e lembrando que algumas das estreias podem ser mudadas e tal, porque é isso que acontece de hoje em dia, e que também de hoje em dia vai sair algumas animações que não estava esperando tanto, mas que podem ser umas surpresas pra mim, assim como todo bom ano e tal. Então é isso. Então é só para deixar claro que você pode deixar um like, você comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e tal. E é claro, você pode comentar aqui qual é a sua animação mais esperada para 2026. Então é só comentar aqui. Então é claro, já vou logo avisando bem rapidinho. Um grande abraço e tchau.